E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente está começando mais um episódio do nosso podcast aqui sobre o direito imobiliário, para o mercado imobiliário. Quinto episódio, dá para acreditar, mano? Um mês já se foi. Pois é, nossa, como passou rápido, né? Exato. Eu também fico olhando pra trás assim, gente, quinto episódio já, nossa, muito rápido. Mas é gostoso, né? Quando a gente fala sobre o que a gente gosta, faz parte, né, do nosso dia a dia, e falar sobre tudo isso, né? Sobre o que o direito imobiliário traz de desafios, de conquistas também pra gente, é sempre muito prazeroso. Exato, parecia que era ontem mesmo que a gente estava planejando o que a gente ia falar, e eu lembro que eu tinha um receio muito grande, tipo, será que a gente vai ter conteúdo suficiente para tantos episódios? E agora, depois de 5 episódios, eu sinto que a gente não falou nem 1/10 do que a gente tem de conteúdo ainda. Eu tô aqui, minha cabeça fica borbulhando, sempre que a gente sai dos episódios, eu já vou para casa e fico, nossa, dá para falar isso, dá para falar isso. E dentro do próximo episódio, do próprio episódio, quando a gente assiste, a gente vê, nossa, poderia ter complementado com isso, que era uma informação legal. Mas é um assunto tão complexo que dá pra gente fazer tema de um episódio completo, né? Sim, sim, exatamente. E sempre trazer, né? A gente tá sempre falando, pessoal, tragam novidades, tragam as dúvidas de vocês para que a gente possa colocar aqui. A gente tem bastante conteúdo, mas a gente também quer sempre ouvir o que o pessoal tá querendo também, né? Exato. Pra gente poder direcionar e tal. Mas é muita, né? Eu falo que o direito imobiliário, assim, ele realmente é muito vasto, né? Tem muitas áreas, muitos nichos. A gente mesmo aqui é prova viva disso, que eu trabalho mais com regularização, você mais com incorporação. São dois nichos bem diferentes, mas dentro do mercado imobiliário, né? E a gente acaba realmente ali sempre indo pro lado que a gente mais gosta, né? Que a gente mais se identifica, né? Eu gosto bastante da regularização, você também mais com essa parte da incorporação, mas o direito imobiliário é muito, né? Muito vasto, é muito grande. Então tem muita coisa pra gente compartilhar, muita coisa pra gente falar pro pessoal. E a gente tá aqui. Quinto episódio, estamos firmes e fortes. Depois de muito. Eu fico surpreso, assim, como... E a cada dia se atualiza, né? Tem novas decisões, o mercado imobiliário tá sempre... Ele sofre a influência da economia, a economia local, a economia nacional e até global. Às vezes tem uma guerra fora do país e aí influencia nos lançamentos imobiliários. Mas eu fico surpreso que eu assino aquele boletim de notícias do Conjur, e aí eu vejo todo dia cedo, na hora que eu tô tomando café, e sempre tem alguma decisão nova sobre direito imobiliário, alguma coisa que mudou, o STF decidiu de uma forma, o STJ fez um julgado de algum caso que vai virar precedente para aplicação para os outros. Então é um direito que está em movimento também, assim, né? Sim. Não falta assunto por isso mesmo. Exatamente. Na época da pandemia mesmo, né? Quantas decisões envolvendo né? Imóveis na planta, atraso de entrega de obra, ação de despejo, o que vai fazer, questão das pessoas se relacionando dentro do condomínio. Então, assim, a gente vê que realmente o comportamento humano, ele impacta diretamente no direito. E o mercado imobiliário não é diferente disso. Exato. Né? Então, assim, está presente na vida de todos e a todo momento a gente tem atualização, a gente tem modificações e é muito importante essa atualização, né, de uma advocacia especializada para que a gente consiga também trazer isso para o dia a dia da rotina dos nossos clientes. Sim, né? Exato. Ao tempo inteiro atualizando, eu mesmo com a incorporação. Eu comecei a atuar com a incorporação logo depois da faculdade, em 2017. E quando foi em 2018, dezembro de 2018, teve a lei de extrato, que assim, deu uma virada de chave ali para o setor da incorporação, porque regulava, para quem não sabe, regulava a questão dos distratos mesmo, rescisão de alguém que compra um imóvel na planta e não conseguia pagar, né, por algum problema financeiro, às vezes perdia o trabalho, ou simplesmente queria desistir daquele negócio para ir para um outro imóvel, adquirir um outro imóvel. Então, deu uma virada de chave, a gente teve que se atualizar, todo mundo correr atrás para atualizar os contratos e a prática para o cliente mesmo foi toda outra. E eu acho que com vistas disso, né, olhando todo esse aspecto, a gente querendo a participação de vocês, a gente pensou num episódio especial todo mês, que vai ser sempre o último episódio do mês, então no caso hoje a gente vai fazer isso, que é trazer casos específicos que a gente atuou no nosso escritório, que a gente acha legal compartilhar e que as pessoas vão poder sentir mesmo, que às vezes todo mundo tem uma historinha, alguma coisa de um imóvel, tudo mais, mas a pessoa não vê se aplicando direito, se regularizando e procurando um advogado. Então, acho que quando a gente trazer os casos, as pessoas vão começar a reparar que elas têm alguma coisinha para fazer também, né?
Sim, sim. E informar, e as pessoas verem mesmo essas questões que a gente não está falando só de uma burocracia de lei, mas uma questão que é vivida no dia a dia pelas pessoas, né? Então a gente ainda não definiu um nome para esse episódio, cases, casos, o que vai ser, mas esperem, todo último episódio do mês a gente vai estar trazendo casos aqui, a gente vai dar um destaque especial nos títulos, vai estar avisando nos canais de comunicação. Foi uma ideia muito legal que a Manu trouxe e eu acho que vai ser muito útil para todos, né, Manu? Sim, sim. Eu acho que o caso prático, ele traz muito esse nível de consciência, né? Porque às vezes a gente está tão habituado a falar sobre os documentos, qual a importância do advogado, o que o advogado faz. Tá, mas e aí na hora do vamos ver? E aí o meu problema? O que eu faço em relação a isso? Né? Então eu acho que essa questão da gente trazer os casos práticos para o podcast é exatamente criar esse nível de consciência no cliente e aí falar, opa, pera, aconteceu isso comigo, ou aconteceu isso com alguém que eu conheço, enfim. E já sei que tem solução. Sim, né? Exato. Então, acho que isso é bem importante e bem fundamental, assim, também para as pessoas. E importante para os profissionais do direito também, né? Para os estudantes, os graduandos de direito, aqueles que estão se formando, e os advogados iniciantes, porque vão conseguir ver as soluções que a gente deu para os casos e ver as formas que são feitas, os órgãos que a gente buscou, como a gente deu essa solução mesmo para esses casos específicos. Então, acho que vai ser muito legal deles acompanharem, porque às vezes, quero atuar em direito imobiliário, mas acha que é só a compra e venda, né? Fazer contrato de compra e venda. E não é, tem questões muito complexas e normalmente quando vem um contrato de venda, sempre às vezes tem uma coisinha ali no meio que demanda um pouco mais, né? Seja uma certidão que deu positiva, uma penhora, tem que fazer uma baixa de uma hipoteca. Então, são situações que demandam um pouco mais a nossa análise. Então, eu acho que vai ser muito útil para quem está aí ingressando no mercado e eu acho que corretor de imóveis também, viu, Manu? Porque corretor de imóveis vira e mexe, quer fazer um negócio sobre um imóvel, tem ali o vendedor e o comprador, mas não sabe bem como atuar, né? Ele vê ali uma matrícula com uma mácula e aí agora, o que eu faço? Então, acho que a gente trazendo esses casos práticos, essas pessoas vão conseguir ver essas soluções, como tem alternativas para recorrer e não deixar o negócio perder, né? Exatamente. E a questão, eu falo que o corretor, claro, ele se preocupa bastante com as negociações ali entre as partes, mas minimamente a questão do documento, ele precisa saber analisar, né? Exatamente para poder saber se aquele imóvel é possível realmente fazer aquilo que a pessoa está imaginando, ou eu vejo assim muitos corretores não sabendo a lei de zoneamento do município, né? Então assim, vende o imóvel sem explicar para o cliente, né, as peculiaridades ali dos atos construtivos, das questões construtivas mesmo, né? E aí a pessoa compra o imóvel achando que pode, né, fazer, enfim, teve uma vez um cliente que ele comprou o imóvel e ele queria construir 2 casas. E aí não é possível, né? Naquele lugar não era possível, a legislação municipal não permitia ser construído 2 casas porque não dava desdobro lá naquele bairro. E essa era a ideia dele e ele comprou achando que podia. Então, assim, se o corretor talvez tivesse, né, conhecimento ali sobre a questão do zoneamento da cidade e tudo mais, ele provavelmente já teria alertado o cliente dele não teria feito esse investimento, teria procurado um outro imóvel que atendesse realmente às necessidades. Então, é muito importante a gente também ficar atento a isso, né? Então, eu falo, embora o corretor ele saiba ali sobre o mercado, ele também tem que minimamente entender sobre a questão de zoneamento, documentação imobiliária, para poder gerar mais segurança e, de fato, atender o objetivo do próprio cliente. Exato. Né? Não, isso acontece comigo direto. Você falou, eu lembrei aqui, porque eu tenho os corretores parceiros e eles sabem que eu atuo para construtoras, né? Que eu tenho umas construtoras como na minha carteira de clientes. E aí eles ligam e falam, meu amigo, eu achei o negócio para você, é um terreno ótimo, ele tem 2.000 metros quadrados, ele está numa região boa, no centro da cidade, você precisa levar para a construtora. E aí quando eu vou ver, o zoneamento não permite verticalização, né? Aqui em São José tem a questão da outorga onerosa, que dependendo para verticalizar o prédio, para viabilizar comercialmente, tem que verticalizar, fazer tantos andares e a outorga onerosa fica muito cara e inviabiliza o negócio. Então, assim,
é justamente essas saídas que às vezes o corretor não sabe, mas eu pego eu sempre recebo, falo, me manda a matrícula, e eu vou analisar, às vezes consegue dar outros negócios ali que não um prédio vertical para uma construtora. Mas e aí, você separou algum caso pra gente? Que você trouxe aí pra gente conversar um pouco? Separei alguns casos aqui que já aconteceram no meu escritório. E como eu trabalho com regularização imobiliária, eu vou trazer mais nesse sentido. Sim, isso vai ser muito legal, porque até pra mim, viu, sério, eu confesso que é uma área que eu não atuo tanto, né? Como você falou, eu sou mais de incorporação. E aí sempre é novidade pra mim também. Então, eu acho que vai ser muito legal. Eu vou trazer um caso uma vez que aconteceu. A cliente chegou no meu escritório e aí ela se deparou com uma penhora na matrícula dela, na casa dela. Só que o que aconteceu? Há muito tempo atrás, ela tinha comprado esse imóvel, porém não tinha sido realizado o desdobro. Então, eram 2 imóveis, fisicamente, mas vinculados a uma única matrícula. Tá. E a pessoa do lado, né, do vizinho dela, ele sofreu um processo judicial. Meu Deus. Sofreu um processo judicial, a matrícula estava exclusivamente no nome dele, como se fosse realmente ali ele proprietário da integralidade, né? Como se fosse dos 2 imóveis, porque no cartório de registro de imóveis, realmente eles não tinham essa noção de que havia 2 construções ali naquele terreno. E aí, de fato, esse processo aconteceu, rolou, ele não fez acordo, gerou um cumprimento de sentença, enfim, até que chegou na pesquisa de bens e penhora em relação aos bens que ele tinha. E esse imóvel estava lá como se tivesse ele como único proprietário. E aí a cliente chegou no meu escritório desesperada. Ele que tinha vendido para ela a parte dela? Não. Eles tinham comprado há muito tempo juntos, assim, sabe? Mas aí ficou só no nome dele. Entendi. Então foi que eles não sabem que fica como se fosse um condomínio ali, né? Exatamente. É a mesma coisa de um casal comprando um imóvel. Cada um tem 50% de parte ideal, que isso que as pessoas não sabem. A parte ideal é 50% de um global que não tá bem delimitado, né? Não tem essa separação. Exatamente. Não tá demarcado ali onde começa um e termina outro, né? Então, essa cliente, ela chegou com esse questionamento para mim no escritório. E aí eu fui ver que, de fato, há muito tempo atrás, ela tinha requerido na prefeitura o desdobro do imóvel dela. Só que ela não registrou, não levou para o cartório de registro de imóveis. Sei. E ela tinha ali a certidão de desdobro, isso bem antigo mesmo, e não chegou a dar essa publicidade, né? Aquele documento, como a gente sempre fala, gente, a matrícula, não importa se você tem, né? Que nem o IPTU, tava no nome dela porque na prefeitura tava certo, né? Tinha sido aprovado o desdobro. Mas, na hora de registrar, ela parou no meio do caminho. Então, ela não levou a essa publicidade do registro. Caramba. Logo, o cartório de registro de imóveis, para eles, era como se fosse um imóvel único. Sim. E aí, ela, achando que estava tudo certo, teve esse problema. Aí ela chegou no meu escritório, me contou, eu puxei a documentação, a gente teve que entrar com embargo de terceiro. O juiz autorizou, gastou né? Com honorários, gastou com honorários, gastou com custos processuais. E nos embargos de terceiro é muito importante a gente falar que a questão da sucumbência é da própria parte que não levou o título a registro. Então, porque assim, tem isso um entendimento que ela própria que deu causa a essa penhora, né? Essa questão toda, esse embaraço, por ela não ter feito as providências que cabiam no passado. Exatamente. É exatamente isso que o juiz coloca na sentença. E 10% do valor da causa. Normalmente a causa é o valor do imóvel, mas pode onerar demais. Sim, pensa aí, um imóvel de 160 mil, 16 mil reais só de sucumbência, né? Então, ela teve esse problema exatamente porque ela parou no caminho do ato do registro. Ela tinha o desdobro aprovado pela prefeitura, mas ela não chegou a levar na matrícula do imóvel. E aí, teve todo esse problema de penhora da pessoa, né? Que uma dívida que não era dela, mas que ali interferiu no imóvel que ela tinha. E aí, a gente conseguiu, sim, né? Fazer os embargos de terceiro, demorou um pouquinho, mas o juiz conseguiu. Só que, por ter sido um desdobro aprovado há muito tempo, a prefeitura já não tinha mais as documentações. Ou seja, ela teve que atualizar todo o desdobro para poder fazer a baixa da penhora
que é correspondente à parte dela do imóvel. Caramba. Então, olha só a dor de cabeça de você parar no meio do caminho, né, de um ato registral, né? Porque você precisa da publicidade na matrícula do imóvel. E esse caso foi bem interessante, assim, foi bem importante na época, né? Quando eu atuei, eu até divulguei no meu Instagram, eu falei, pessoal, tomem cuidado, porque de fato, às vezes as pessoas pecam pela falta de conhecimento mesmo, né? Exato. Eu até, assim, nem a culpo, porque na cabeça dela tava tudo certo. Então, por isso que é importante a gente realmente procurar um advogado, né? Saber o passo a passo, ou se você vai comprar um imóvel, puxar a documentação atualizada, exatamente para evitar que essas coisas aconteçam. Sim. Né? E esse caso foi bem interessante, assim, mas fica aí a dica pro pessoal de casa, né? Não parem somente nos documentos iniciais ali, na escritura, na prefeitura. Realmente dê publicidade no registro, porque é o que vai dar segurança. E esse caso é muito mais comum do que a gente pensa, tá? No último episódio a gente falou aqui eu comentei sobre alguns bairros de São José que a loteadora faliu, né? E eram justamente casos em que a loteadora fez um lote lá, seja de 250 metros, 300 metros quadrados, e vendeu... dividiu, né, no local, mas não na matrícula. Então ela vendeu metade de um lote para uma pessoa, metade para outra. E cada uma tem ali parte ideal. Às vezes até outorgou a escritura, transferiu a escritura, só que escritura de 50% do lote, né? Porque não é uma parte ideal. E aí essas pessoas têm que procurar um engenheiro, alguém para fazer esse desdobro na prefeitura. E às vezes, muitas vezes, essas pessoas acreditam porque por ter escritura, só com o nome dela já tá no nome dela e não tá. Porque se você for ver na escritura, tem parte ideal de 50%. E também, quando contrata o engenheiro e faz lá o desdobro na prefeitura, também não é o fato dela ter o IPTU só no nome dela que quer dizer que também o lote dela tá só no nome dela. Então, acho que isso cria muito mais confusão do que a gente imagina aí no mercado e tudo mais. E tem uma alternativa muito boa no cartório, que é a própria escritura de divisão amigável, né? Então, sim. É um custo, assim, eu sei que pode onerar, porque você já fez a escritura para o seu nome, paga ITBI, escritura e registro, né? E depois tem que arcar com outro custo ainda, mas a gente fazia muito, que é justamente a situação. Tem dois proprietários, cada um com meio lote, eles vão no cartório, depois de fazer o desdobro na prefeitura, e faz a divisão amigável. Com isso, o cartório manda a escritura para o registro e vai abrir uma matrícula para cada um. Aí sim, você é proprietário só da sua matrícula. Não corre o risco do vizinho ter dívida com o banco e penhorar, né? Sim, exatamente. Então, a gente precisa realmente criar mecanismos, né, para gerar essa maior segurança para o cliente. Então, não fiquem com os documentos arquivados em gaveta. Essa cliente ficou por muito tempo, o desdobro dela guardado, né? A certidão de desdobro aprovado na gaveta. E não levou a publicidade no registro. E olha só o prejuízo, depois de muito tempo. Sim. E se, né, alguém tivesse falecido, herdeiros tivessem aparecido, imagina. Então, assim, ia dificultar ainda mais. Exato. Né? Então, é muito importante a gente finalizar. E o final, né, de qualquer ato de modificação no imóvel é realmente a formalização através do registro. E eu acho que é legal falar também sobre o trabalho do advogado aí, que é buscar o consensual entre os vizinhos ali também, né? Porque normalmente quem procura a gente é só de uma parte. Sim. Mesmo que não esteja numa situação igual a sua, que chegou ao cúmulo de fazer a penhora, mas às vezes procurar, eu quero fazer a venda do meu, só que eu descobri que está só metade do lote. E aí tem que ter o trabalho do advogado também de ir até lá, conversar com o vizinho, olha, vocês precisam fazer a divisão amigável para regularizar tudo mais, e convencer esse vizinho, que tem um custo, né? O custo é rateado entre as partes ali no cartório, de que é uma situação que pode ser prejudicial para ambos, né? Porque do mesmo jeito, igual o seu caso, que ela sofreu uma penhora por conta do vizinho, o vizinho também poderia ter sofrido uma penhora por conta dela, porque estava um amarrado no outro. Então, eu vejo que às vezes falta para o advogado também ir atrás para alcançar, porque no final ele vai sair com 2 clientes além disso, né? Vai ter regularizado a vida de 2 pessoas. Então, é muito importante, é um caso que é mais comum do que a gente pensa. Eu acho que é muito legal você trazer. Sim, é muito interessante. E você, tem algum caso? Porque eu tenho outros aqui também.
Não, eu acho que eu posso trazer um caso mais recente que eu tive aqui, e aí ele envolve, eu acho que é legal para eu mostrar como o trabalho do direito imobiliário ali também envolve várias áreas, assim, né? Legal. Que foi um caso mais complexo no sentido de que eu precisei atuar com o direito de locação, com a incorporação imobiliária e com as questões de compra e venda parcelado, tudo mais ali. Que foi o seguinte, eu tenho uma cliente, é claro que a gente sempre vai respeitar a confidencialidade aqui, né? Então, não vou estar divulgando nomes, informações, mas a gente pode contar o caso. Essa cliente, ela tem um terreno, é um terreno de 2.000 metros, tinha até então, um terreno de 2.000 metros quadrados, e esse terreno estava... era um terreno que, pela lei de zoneamento, não podia verticalizar, não podia construir prédio. Então, na época, o que ela fez? Ela construiu um bulevar em uma parte do terreno só, e ela tinha salinhas de locação. Eram 15 salas de locação que ela tinha, e, a locação, o aluguel era uma merreca, assim, pelo bairro, pela localização que tava, assim, ela alugava muito barato mesmo. E aí veio a pandemia, os inquilinos começaram a dar problema, né? Porque todo mundo, a gente sabe que todo mundo sofreu com os negócios, os estabelecimentos fechados, então todo mundo começou a renegociar a locação e aquilo lá era a forma de subsistência dela. Ela dependia daquelas locações, embora as salas não tivessem valor de aluguel considerável, na somatória era o que mantinha a vida dela, né? E aí, então ela passou muito estresse com esses inquilinos, porque também cada um era administrado por uma imobiliária, cada imobiliária lidava de uma forma. E aí, nesse meio caminho, assim, ela já estressada com a situação com os inquilinos, mudou a lei de zoneamento e permitiu a verticalização. Nossa, que delícia. Foi como ela ganhar na loteria, né? Imagino. E aí, logo no mês seguinte, já uma construtora procurou ela e falou, olha, a gente tem interesse no seu terreno para construir um prédio, né? Fazer um prédio vertical, um condomínio e tudo mais. E aí negociou e é claro que o negócio brilhou para ela, assim, porque era um terreno que realmente tinha o bulevar, mas ela tinha todo esse estresse com os inquilinos, mas além disso era um terreno muito baldio, assim, o restante, então demandava muita manutenção, o IPTU era caro, então ela tinha uma série de estresses e é claro, tem a questão da idade dela, então para ela compensava muito mais ter uma boa gordura ali financeira na conta bancária dela do que um imóvel que não estava trazendo liquidez, né? Sim. E ela fechou, topou, vamos fazer negócio. Só que a construtora colocou como condição resolutiva que eles precisavam. A gente fechou um compromisso de compra e venda. Então, aí já teve uma parte de eu analisar a idoneidade da construtora, porque era uma construtora nova também, ela não conhecia. Então, como eles iam pagar parcelado, a gente precisava averiguar se eles tinham capacidade financeira de arcar também, para ela não vender e depois cair numa cilada, né? Mas essa parte deu tudo certinho, graças a Deus. Só que a construtora, para fechar o contrato, colocou que ela precisava desocupar o prédio em 90 dias. Eles só iam efetivar a escritura, formalizar o negócio, efetivar com o prédio desocupado em 90 dias. E aí surgiu a dor de cabeça. Com os inquilinos. Exato, com os inquilinos que já não estavam rendendo mais tanto, né? E o que acontece? A lei de locação na parte comercial ela é um pouco mais rígida, né? Para a própria preservação da empresa, dos estabelecimentos, tudo mais. Fundo de comércio e tudo mais. Exato. Então, assim, é difícil você fazer uma denúncia vazia do contrato, né? Denúncia vazia, para quem não sabe, é justamente a situação de você simplesmente pedir para o inquilino sair. Mas ela tinha algumas complicações além disso, porque tinha alguns que o contrato ainda estava no prazo de vigência. Eita. Então, tipo assim, não cabia denúncia vazia. E aqueles que já tinham passado do prazo, tinha alguns casos que já tinham mais de 5 anos, então a pessoa podia ameaçar entrar com ação renovatória e fazer a renovação compulsória da locação. E tinha outros que a imobiliária que administrava errou. E quando foi renovar o contrato de locação, de vez de deixar aquele por prazo indeterminado, não, fez um novo contrato. Então essas pessoas estavam... um novo prazo. As pessoas estavam como se tivesse com um contrato com prazo vigente ainda. E aí surgiu a complicação, né? Porque ela era um negócio para ela. Só que a gente sabia que só de apresentar a carta de preferência para os inquilinos já ia surgir uma situação de... Constrangedora, sim. Constrangedora. Até porque o pessoal pagava um aluguel baixo ali, até porque as salas eram pequenas também e tudo mais. E de repente eles receberam uma carta de preferência falando, olha, estamos vendendo terreno por milhões, se você quiser comprar, você tem preferência, assim, né?
Mas além disso, a gente tinha que negociar com eles. Uma vez aconteceu, um cliente chegou no meu escritório, ele tinha recebido a carta de preferência, mas assim, ele foi super ansioso e ele já foi lá, já procurou outro imóvel, ficou desesperado. E eu acho que é esse o sentimento que acontece no inquilino. Exato. Meu Deus, chegou uma carta de preferência, meu Deus, eu vou ser despejada. Eu não tenho esse dinheiro, meu Deus. Exato. É esse terror que causa na cabeça deles. Com certeza. Não, e eu, assim, ela me contratou para assessorar ela, então nesse caso, embora eu atue pela incorporação, não estava pela construtora, estava pela proprietária. Mas ao mesmo tempo, quando ela me apresentou essa situação, eu falei, olha, a gente tem que olhar o lado deles também, dos inquilinos, porque eles têm os negócios deles consolidados já no local, né? Eles vão ter que procurar outros locais para eles irem, ver outro aluguel, às vezes já fez todas aquelas obras de acabamento, né? Tem uma perda financeira, sim. não só financeira, mas da questão da estrutura do estabelecimento, como a própria lei coloca, que vai muito além do local físico. Ainda mais comércio, né? Que tem uma questão de acessibilidade, Sim. questão de vistorias, né? Alvará de funcionamento, enfim. Toda uma exigência, né? Por trás ali, burocrática, que às vezes nem todos os pontos comerciais conseguem atender, né? Dependendo do negócio. Exato. Para eles procurarem outro ponto na mesma região também, porque os clientes deles estão acostumados a ir ali, né? Então precisava ser um ponto comercial perto. Então eu também tive esse olhar para eles. Mas, assim, o negócio era muito interessante para ela também, né? E aí precisava a gente convencer eles para terem um bom senso também, assim, da situação de vida dela. Uma senhorinha de mais de 70 anos, administrando várias locações, dando problema. E um negócio que, sim, era um negócio que podia mudar a vida dela, dos herdeiros, tudo mais. Então, só que ao mesmo tempo eu não podia criar nenhum embaraço com nenhum dos inquilinos, porque se eventualmente algum deles quisesse judicializar a situação, porque se algum deles batesse o pé e falasse para mim, eu não vou sair, e quisesse judicializar, eu perdi o prazo da construtora de 90 dias, e a construtora a gente sabia que tinha outros terrenos já em vistas, porque sim. A lei de zoneamento pegou todo o bairro, então eles tinham outros terrenos em vista também. Então tinha um trabalho ali assim, que aí eu acho que prezou muito mais a minha parte de negociação, mas deu vim de mostrar a questão das leis para todo mundo, né? Quais eram os direitos de cada um, e tanto trabalhar com os inquilinos e trabalhar com ela. E aí eu acho que vem muito uma condição que eu sempre prezo, assim, do advogado, é esse trabalho da composição mesmo, né? Sim. Eu sempre falo, se o cliente tem o direito, eu vou brigar e vou defender ele. O meu cliente é o que tem aqui para mim a prioridade. Mas nem sempre as situações são resolvidas no litigioso, né? Muitas vezes você chegando numa composição ali, resolve. E aí, no caso dela, era muito isso. Porque se algum deles resolvesse abrir algum processo, era negócio desfeito. Então, além dela ter perdido todos os inquilinos que já estavam saindo, a gente ia ficar preso com essa pessoa e não ia conseguir fazer com a construtora. Às vezes, a atuação do advogado ela é mais negocial do que, de fato, jurídica. Exato. Né? Porque é exatamente isso que você falou. Ser um pouco amigo da pessoa e ser bem transparente na negociação, porque eu acho que às vezes as pessoas têm uma certa resistência, assim. Falar, vem o advogado, ele já vai chegar aqui e vai impor, eu vou sair no prejuízo, e na verdade não. Claro. Né? Então eu também nas negociações que eu faço, né, porque eu presto assessoria para imobiliários, então muitas das vezes eu também tenho que negociar com o inquilino, com o comprador, enfim. E o ideal é sempre você colocar todas as cartas na mesa e jogar com transparência e mostrar que você não tá ali para prejudicá-lo, né? Então essa parte da negociação ela é muito importante na nossa atuação, né? Então, esse seu contato ali com os inquilinos, demonstrando, né? Colocando à disposição também, trazendo ali todas as peculiaridades do caso, foi com certeza fundamental aí para você conseguir sucesso. Exato. Na época eu até tinha acabado de fazer o curso do INSPER, até que eu recomendo para todos, que é Gestão Estratégica e Solução de Conflitos, que é justamente para você aplicar, assim, que tem técnicas para tudo isso e você saber lidar com essas situações, né? E realmente, nesse caso, eu tinha que até a minha própria cliente convencer ela, porque é claro que para ela parecia um absurdo, né? Meu Deus, essa pessoa paga isso de aluguel para mim, ela vai fazer eu perder esse negócio, como que pode? A propriedade é minha, eu levei anos para construir e ela tem razão, ela tinha razão. Só que tinha o olhar ali sobre a situação desses inquilinos também, né? Sim. Então, o que eu falei para ela? Eu falei, olha, você tá com um negócio de milhões na sua vida, literalmente, né? Negócio de milhões na sua vida. Então, vamos sentar e negociar e ver qual é a situação de cada um. Então, o que eu fiz? Eu combinei com ela e tanto a carta de preferência quanto a carta de denúncia ali da denúncia, né, de rescindir a locação,
A gente foi, eu e ela, a gente fez reuniões pessoalmente com cada inquilino, a gente explicava a situação para eles, a situação dela, sobre a perspectiva de vida dela para os próprios filhos, contava para trazer mesmo essa realidade igual você fazer, colocar as cartas na mesa e ouvir a outra parte também. Então muitos inquilinos falaram, olha, eu tô com um problema que eu vou ter que procurar um lugar para ir, eu vou ter que investir numa reforma, tudo mais. E aí as soluções foram surgindo. Então o que a gente sabia? A gente tinha 3 meses ali para eles saírem. Então, qual foi o acordo que a gente fez com todos, praticamente? Esses 3 meses vocês têm com aluguel isento, a gente já vai devolver a caução que vocês têm e vocês ainda vão poder sair sem fazer nenhuma obra, sem precisar fazer nenhuma obra de acabamento para devolver o imóvel no status quo, né? Da vistoria inicial. E aí, porque justamente também a construtora ia demolir o Boulevard, então para ela já não tinha diferença. E perto dos aluguéis que ela ia deixar de receber nos 3 meses, os milhões já iam considerar. Não ia ir para um litígio e gastar com processos, ia dar muito mais dor de cabeça e inviabilizar todo o negócio. Então a gente conversou com cada inquilino e graças a Deus a gente conseguiu resolver com todos, assim. Teve alguns que saíram ali no liminar do prazo ali, sabe? Tipo, no último dia. Mas assim, no 90º dia a gente sentou com a construtora, fez a escritura e foi uma escritura também com nota promissória, né? Trazendo todas as formas de garantia ali que eu precisou da minha análise. Mas foi muito isso, assim, foi uma atuação muito legal, era muito estresse, né, porque a gente sabia da revolta dos inquilinos também, eles tinham todo um negócio consolidado ali, e de repente ter que sair, mas acho que foi muito legal da parte deles ter entendido a questão dela também, era um patrimônio da vida dela, e agora ela ia poder ter uma liberdade financeira maior com esse valor, e foi muito legal. E eu passei lá na frente esses dias, o prédio já está sendo entregue, inclusive. Ai, muito que legal, né? A gente vê o resultado. É muito gostoso. Sim, eu acho que deve ter dado uma sensação assim de conquista também no dia que vocês estavam ali assinando a escritura, né? Ufa, vencemos. Porque é exatamente isso que a gente lá no escritório tem até um pandeirinho. Quando a gente consegue negociar, chegar no acordo, todo mundo assinou, uhul! Boa. A gente até comemora. Porque, de fato, é muito estresse, né? Quando a gente está ali envolvendo numa negociação e aí a gente vai trabalha com o vendedor, trabalha com o comprador, trabalha com o proprietário, inquilino, você vai ali negociando e até chegar à composição, muitas das vezes precisam várias reuniões, né? Exato. Enfim. E aí quando a gente chega a uma composição, todo mundo fala, não, beleza, pode mandar a minuta que eu assino. Ufa! É um alívio mesmo. Exato. E tudo isso e preservando o direito de todos, né? Porque assim... claro que às vezes um tem que abrir mão de uma coisa, abrir mão de outra, mas a gente conseguir levar as partes a fechar um negócio que está sendo bom para elas, sem ninguém estar abrindo mão de direito, sem ninguém estar sendo passado para trás, né? Não é falcatrua, não é nada. E isso eu acho que é muito mais satisfatório, assim. Eu tenho muito para mim quando eu consigo fechar esse tipo de solução, de composição, assim. Então, é isso. E eu acho muito legal porque demandou de todas essas atuações de todas as áreas, né? Porque normalmente a gente fica fechado ali. Por exemplo, incorporação é só incorporação. Não, incorporação eu tenho que demandar dos terrenistas, o direito do consumidor, trabalhista, construção civil, empreitada. E esses casos parecem direto, assim. Bem legal, parabéns. Obrigado pra você também. Acho que os dois estão aí correndo atrás, nossos escritórios têm muitos casos, eu vejo no seu Instagram lá, e eu acho que vai ser legal a gente trazer mais isso para os nossos ouvintes aqui, para o pessoal que assiste, certeza. Porque é realmente deles verem e falar, caramba, né, olha o que acontece também, olha que os dois passam, soluções que os dois estão dando, e conseguir trazer essas ideias, porque eu acho que isso oxigena também a mentalidade das pessoas, da forma de lidar com os problemas, de saberem como fazer e às vezes até alertar, né? Igual a sua situação mesmo, as pessoas precisam ser alertadas, olha. De forma preventiva mesmo, né? O seu foi um caso, assim, que aconteceu, algo muito legal, muito bacana, né? Que o meu, tadinha, fiquei com dó no começo, mas a gente encontrou a solução. Mas é exatamente isso. Eu falo que o advogado, ele tem que sempre viabilizar a solução. Então, não dá pra fazer. Não tem como. Não, a lei não permite. Não, gente, vamos sentar, vamos estudar, vamos ver, vamos analisar, tentar estratégia, tentar negociar, enfim. Alguma coisa a gente tem que fazer pelo nosso cliente, né? A gente não pode ser o advogado do não, né? A gente tem que ser o advogado do sim, o advogado que viabiliza soluções. Exato. Então, acho que é isso que faz a advocacia crescer, né? A gente também crescer como profissional,
profissional, como pessoas, é Sim. viabilizar soluções para os nossos clientes. É a nossa contribuição, né? Assim, no geral, a nossa profissão também tem que ter uma contribuição para a sociedade e quando a gente resolve uma situação de um cliente, a gente está resolvendo uma questão social ali também, porque a gente sabe tem a função social da propriedade, né? Então, o terreno dela, por exemplo, é um terreno baldio, lá parado. Então, pô, a gente deu uma finalidade para o imóvel, assim, legal. Mas é isso, Manu. Acho que hoje a gente foi um pouco mais curto aqui, se bem que não, né? Deu um tempo bem legal aí. Sim. Mas acho que tem muitos casos, a gente pode separar já. Talvez a gente aumente para 2 aí mais para frente para trazer mais cases, mais outros episódios. E é isso, estimular as pessoas a contribuir também. Participe aqui, traz um caso interessante se você quer participar, que a gente comente uma solução que vocês acham que a gente pode debater aqui. E é isso, né? Sim, foi muito bom, muito legal. Acho que a gente pode continuar com esse quadro, né? Última quinta-feira do mês a gente trazer os casos para compartilhar com o pessoal e gerar esse nível de consciência que é muito importante também. É isso. Pessoal, obrigado mais uma vez e acompanhe, ative aqui o sininho, né, como eles falam, para você receber as nossas notificações. Siga o canal, porque daí vocês vão saber os próximos vídeos. E se você chegou agora, também assista os vídeos anteriores. Tem temas muito importantes aí, tem temas que são necessários para quem está atuando no mercado. Então acompanhe mesmo, porque é muito legal e eu acho que pode contribuir muito com vocês. Mas é isso, obrigado e até o próximo. Obrigada, pessoal. Até a próxima.